Mais uma vez, uma boa noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer poder falar com vocês, poder ministrar a vocês nessa noite. Nós estamos aqui agora, nesse ofício de cinzas, pedindo que o nosso Senhor possa falar conosco, que nós possamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável ao nosso Senhor, que nós possamos, nessa noite, oferecer a Cristo um verdadeiro arrependimento, converter os nossos corações a Ele, não somente hoje, porque a conversão não é algo que acontece uma única vez na nossa vida, não é um único momento na nossa vida. A conversão é algo que nós experimentamos continuamente, amém? Então que nós possamos ter corações convertidos ao nosso Senhor nessa noite. Mas antes de começar essa ministração, gostaria de fazer uma oração, gostaria que vocês orassem comigo também. Senhor Deus, nós estamos aqui porque Tu és um Deus amoroso, tardio em irar-se, misericordioso, que nos ama tanto que enviou Seu Filho unigênito, Seu amado Filho, para morrer por nós, sem que nós fizéssemos nada para merecer. Antes mesmo que nós fôssemos merecedores, nós não éramos justos, nós éramos até mesmo inimigos. O Senhor veio por meio de Seu Filho. Seu Filho se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, para nos trazer para perto de Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ser alcançados por Ti, que nós possamos oferecer a nossa vida a Ti. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo. Eu peço, Pai, que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti, Tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu fui para o trabalho e para grande parte das pessoas que eu encontrei na rua hoje, principalmente no meu trabalho, hoje era um dia de saco cheio. Hoje era um dia de lamento, um dia de tristeza. As pessoas estavam chateadas, as pessoas estavam tristes. Eu tive que chegar no trabalho às 2 da tarde para trabalhar das 2 às 6, e vocês tinham que ver o rosto de todas as pessoas que estavam ali. Elas estavam muito chateadas. Elas falavam: nós estamos sendo sacaneados de estar aqui nesse momento. E era um dia de tristeza, quase que um dia de choro, de lamento mesmo. As pessoas, elas estavam tristes não porque uma tragédia havia acontecido, mas porque o carnaval teve um fim. Eu também estava triste, admito. Eu queria que o carnaval continuasse. Um feriado é bom demais, não é mesmo? O feriado prolongado acabou, meus irmãos. E nesse feriado, muitas pessoas ficaram em casa descansando. Outras se reuniram e foram para retiros e acampamentos, para experimentar a sua espiritualidade, para orar ao nosso Deus. Outras foram para os bloquinhos de rua fazer folia. Outras se reuniram com suas famílias e festejaram, comeram e beberam e se alegraram juntas. Algumas pessoas aproveitaram o carnaval para colocar os estudos em dia, outras tentaram colocar os estudos em dia e não conseguiram. Algumas outras pessoas aproveitaram o carnaval para colocar um descanso em dia. Algumas outras pessoas aproveitaram o carnaval para colocar aquela série em dia. Outras pessoas tentaram aproveitar o carnaval para cair na folia. E todas essas pessoas hoje estão tristes porque a janela de oportunidade que elas tiveram para colocar as suas coisas em dia acabou. Essas pessoas estão tristes porque o carnaval acabou. Contudo, para nós cristãos, não é algo que está acabando hoje. Para nós cristãos, não é o carnaval que está acabando no dia de hoje. Na igreja, nós estamos vivendo algo que está começando hoje. Nós estamos hoje na quarta-feira de cinzas. E para nós cristãos, essa data não marca o fim do carnaval. Essa data marca o início de um novo período, de uma nova estação que nós vivemos no nosso calendário litúrgico. Uma nova estação na nossa vida. Na quarta-feira de cinzas, cristãos do mundo inteiro são marcados com o símbolo da cruz nas suas testas, um sinal que pretende demonstrar que os cristãos estão unidos
com a pessoa de Cristo, no momento em que o sacerdote desenha uma cruz com cinzas em nossa testa e recita para nós as palavras de Gênesis 3,19, afirmando: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, fazendo com que o cristão se lembre da sua finitude, fazendo com que o cristão se lembre da sua mortalidade. E assim, esse cristão inicia o período da quaresma. Nesse período os cristãos se unem e a Jesus iniciam então a sua jornada juntamente com Jesus em direção a Jerusalém, o local onde Jesus, no final dessa jornada, será crucificado. E nós nos juntamos a Jesus nessa jornada, e essa jornada é iniciada na quaresma, e cinzas marcam as nossas testas, demonstrando isso, mostrando para nós e para todas as pessoas que nos encontrarem que nós somos feitos de pó. Cinzas marcam as testas daqueles que são feitos de pó. Tudo isso serve para mostrar de uma forma simbólica que nós somos finitos, que nós somos mortais. Tudo isso serve para mostrar que nós somos frágeis, que nós somos pequenos. Tudo isso serve para mostrar que nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Nós precisamos de conversão. Precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser curados por Deus. As cinzas, elas estão aqui para demonstrar que nós estamos quebrados e que nós precisamos ser reconstruídos e que o nosso oleiro é Deus. De acordo com o Evangelho de Marcos, a primeira palavra de Jesus no Evangelho é: arrependam-se e creiam no Evangelho. E essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus para todas as pessoas. Essa é a mensagem de Jesus até mesmo para a sua igreja. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. E a quarta-feira de cinzas celebra e vive este momento. A quarta-feira de cinzas celebra e vive este momento e dá início à quaresma, que é o período em que nós buscamos nos arrepender e crer no Evangelho. É o período em que nós buscamos viver a nossa reconciliação com Deus. E nós sabemos a verdade. Todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. Olha bem para a sua vida, olha bem para quem você é, olha bem para aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que você faz escondido, aquilo que você pensa, aquilo que só você sabe, só você conhece sobre você mesmo. Você sabe que você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Você sabe, eu sei que eu preciso, eu me conheço, eu digo isso, eu sou o primeiro na fila. Nós precisamos nos voltar a Deus. E é com essa mensagem que nós encontramos o profeta Joel hoje. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz o seguinte: pois agora, assim diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem para o Senhor, o Deus de vocês, pois Ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Rasguem os seus corações, não rasguem as suas roupas. Voltem-se para Deus com jejum, choro e lamentação. Voltem-se para mim de todo o coração. Essas são as palavras que, de acordo com o profeta Joel, são palavras que estão na boca do próprio Deus para o seu povo. Voltem-se para mim, convertam-se a mim. Ele continua: convertam-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, quem sabe Ele volte atrás e se arrependa. Deixe atrás de si uma bênção, uma oferta, uma libação de vinho, uma oferta de vinho para o Senhor, o Deus de vocês. Toquem uma trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia, reúnam o povo, organizem a comunidade,
Chamem os anciãos, reúnam os jovens e as crianças de peito. O jovem esposo sai do seu quarto, a jovem esposa deixe o seu leito. Os sacerdotes, ministros do Senhor, venham chorar entre o pórtico e o altar e digam: Senhor, tem piedade do seu povo. Não entregues a tua herança à vergonha, à caçoada entre as nações. Porque se deveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Nessa leitura do profeta Joel, nós encontramos um profeta se dirigindo ao povo, recebendo um oráculo, uma mensagem do próprio Deus, falando que o povo de Deus, precisava se converter dos seus caminhos. O profeta diz isso porque o dia do Senhor, isso significava que uma série de calamidades estava ameaçando o povo. Esse dia do Senhor estava chegando, e essas pessoas, elas estavam vivendo em um grande pecado. Eles precisavam de uma grande conversão, e o próprio Deus fala: convertam-se a mim. E eles deveriam abandonar os seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. O próprio Deus chama o povo para se converter, estabelecer um jejum para Deus, chorar, oferecer ofertas e sacrifícios ao Senhor. O povo deveria oferecer ofertas e sacrifícios de cereais. Os sacerdotes deveriam estabelecer o seu papel e colocar-se entre o altar e a porta de entrada da igreja, clamando em favor do povo, pedindo que Deus tenha misericórdia do povo. Nós estamos falando, meus irmãos, do povo de Israel. O povo de Israel era o povo que havia sido escolhido pelo próprio Deus antes da criação do mundo, de acordo com Efésios, predestinados. Eles eram, de acordo com Deuteronômio, eles eram escolhidos pelo próprio Deus, eles eram a sua posse especial e santificada, enquanto todas as outras nações estavam entregues, cada um ao seu Senhor. Israel era a posse de Deus. Israel escolheu Deus para que eles fossem uma nação de sacerdotes e luz para as nações. E vocês já ouviram isso, né? Sacerdotes e luz para as nações. Deus escolheu Israel para ser isso. E se a igreja, ela também recebe esse chamado para ser essas coisas, em 1 Pedro, é porque nós damos continuidade àquilo que Israel é, o Israel bíblico. Meus irmãos, Israel era o povo para quem Deus demonstrou a sua graça e o seu amor. Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, Deus olhou para esse povo e o libertou das garras de Faraó. Eles não tinham como se libertar sozinhos, mas Deus foi lá e os libertou, e não somente os libertou, mas Ele conduziu esse povo que foi liberto. Aquilo que eles não poderiam fazer, Deus fez por eles, e Deus o conduziu, esse povo liberto, pelo deserto. E vocês sabem o que é um deserto. Todos nós sabemos, um deserto é um lugar de escassez, de fome e de sede. Não é incomum nós vemos imagens descrevendo o deserto com caveiras, porque as pessoas morrem no deserto. Mas, no deserto, o Deus que libertou, não somente libertou esse povo, mas cuidou deles também, conduziu aquele povo, proporcionando para eles todo o cuidado que eles precisavam, todo o alimento que eles precisavam, toda a água que eles precisavam. Deus colocou uma nuvem sobre as suas cabeças e uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio na noite. Deus demonstrou o seu amor e o seu cuidado para com Israel. Deus cuidou de Israel. E no deserto, Deus libertou, cuidou, apacentou o seu povo, e Deus estabeleceu uma aliança eterna com esse povo. Nessa aliança eterna, isso significa que Deus e esse povo fez um pacto, e esse é um pacto eterno, que até mesmo se o povo não cumprir a sua parte, Deus faria com que eles cumprissem, mas Deus permaneceria fiel
até o fim, conforme Romanos nos diz. Deus permanece fiel até o fim ao seu pacto com Israel. E esse pacto diz que eles sempre seriam o povo de Deus. E Deus então lhes dá uma lei, e essa lei serviria para que aquelas pessoas pudessem viver uma vida justa, uma vida plena, uma vida boa, porque a lei era santa, justa e boa. E eles deveriam aprender a viver uma vida de abundância na terra para a qual Deus os estava colocando, terra que manava leite e mel. E seguindo essa lei, eles viveriam de uma forma que não haveria nenhuma injustiça entre eles. O problema, e leituras posteriores nos demonstram que o problema não era a lei, mas era o pecado que invadia o mais íntimo da pessoa, o pecado que usava a lei como subterfúgio para fazer aquilo que foi feito para ser vida se transformasse em morte. O povo caiu em grande pecado e não conseguiu guardar a lei. E o povo que deveria viver de uma forma justa, de uma forma com que não houvesse, tão justa que não haveria nenhum pobre no meio deles, eles viviam uma vida injusta naquela terra. E os profetas surgem para denunciar as injustiças, para mostrar para o povo que essas injustiças que estão acontecendo no meio deles acontecem porque eles não estão guardando a lei de Deus. E que Deus iria fazer alguma coisa para fazer com que eles voltassem para o caminho do Senhor. Uma experiência de correção de caminhos não é nem um pouco agradável, mas era isso que estava prestes a acontecer. Mas antes, Deus convocava o povo, Deus chamava o povo, Deus dava uma chance, antes da correção vir, e falavam: convertam-se a mim. E a forma como Deus diz que eles deveriam fazer isso é: convoquem um jejum, convertam o seu coração a mim, façam alguma coisa, O povo naquele tempo vivia em grande pecado, e meus irmãos, sinceramente, talvez no século 21, também vivamos em um grande pecado. Meus irmãos, eu não preciso falar muito, e eu não sinto prazer em ficar citando exemplos, mas abram os noticiários para ver aquilo que se fala sobre a igreja brasileira, tanto católica quanto evangélica, mas eu tenho mais noção do que acontece na igreja evangélica. Vejam os noticiários. Meus irmãos, talvez a igreja brasileira esteja precisando ouvir as palavras do profeta Joel hoje. A igreja no Brasil precisa de um chamado à conversão. A igreja no Brasil precisa de um chamado a fazer um santo jejum. A igreja precisa se converter e voltar ao Senhor. E meus irmãos, o nosso chamado na quaresma, o chamado que a igreja cristã durante todos os séculos faz, nessa quarta-feira de cinzas e durante toda a quaresma, é para olhar os seus próprios caminhos, se converter ao Senhor e iniciar um jejum. Nós temos a ferramenta em nossas mãos para começar aquilo que nós precisamos que seja feito. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós queremos olhar para nós mesmos, porque nós estamos sendo convocados pela estação litúrgica a fazer isso, a olhar para aquele pedaço que diz respeito à minha vida, à nossa vida comunitária, ao nosso papel nessa igreja muito maior, e restabelecer os nossos caminhos. Mas aí eu te pergunto, como vivenciar um jejum? Como você pode viver um jejum hoje? Isso significa então que eu tenho que abandonar Coca-Cola? Eu posso decidir hoje, aqui agora, que eu vou passar 40 dias sem tomar Coca-Cola? Ou então eu posso tomar a decisão de que eu não vou mais comer doces durante todos esses dias? Ou quem sabe então eu vou deixar de comer carne? E meus irmãos, eu não estou falando contra nenhum desses jejuns. Façam.
e são grandes ideias. E a igreja cristã tem feito jejum de alimento. E quando nós falamos de jejum, jejum é principalmente sobre alimento mesmo, é sobre comida, é sobre aquilo que enche o nosso bucho, sobre a nossa subsistência. A gente faz às vezes outros jejuns, mas o jejum é de comida. Mas que outro tipo de jejum a gente pode fazer? E eu acredito, porque é um jejum que eu preciso, que existem outros jejuns que podem ser escolhidos. E eu quero pedir a atenção de vocês aqui agora. Eu quero que todos vocês peguem o celular de vocês. Isso vai ser mais fácil com quem não tem iPhone, porque eu não sei como funciona o iPhone. Eu não tenho um iPhone, meu Android. Mas eu quero que vocês, Catarina aqui, meu bebê, eu quero que vocês abram o celular de vocês nesse momento. Abram o celular de vocês e procurem configurações. Configurações. Eu quero que vocês procurem no menu configurações de vocês algo parecido com bem-estar digital. Vê se tem. Vou dar esse tempo para vocês pesquisarem enquanto eu bebo uma água. Já encontraram? Quem encontrou, levanta a mão. Quem encontrou? Achei que mais gente ia encontrar. Só isso. Se vocês não encontraram, podem pesquisar. Vão lá, tem uma lupazinha, clica na lupa e escreve bem-estar digital. Vamos lá, vamos dar mais esse tempo. Encontraram? Vamos clicar agora, bem-estar digital. Eu não sei no de vocês, mas no meu, tem aqui em cima, tem como se fosse esse símbolo de gráfico ao lado desses 3 pontinhos. Tem um símbolo de gráfico no de vocês? Aqui no alto. Tem. Clica. Clicaram? Aqui, reverendo. Quem clicou, levanta a mão. Levanta a mão. Meus irmãos, ao lado dessa lupa nós vemos esse gráfico. O que o meu está afirmando para mim? Eu tenho uma média de uso diário de celular de 5 horas e 18 minutos por dia. Eu fico no meu celular. Quem fica mais do que eu? 5 horas e 18 minutos. Quem fica mais do que eu? 1, 2, 3. Quem fica menos? 4. Quem fica menos? 5. Quem fica menos do que eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Meus irmãos, eu gastei 20 horas em uma semana e 9 minutos no meu celular. 20 horas e 9 minutos no celular. Em uma semana. É como se uma semana tem 7 dias. Um dia por completo. Em uma semana eu fiquei mexendo no meu celular. Eu gastei em uma semana 11 horas e 16 minutos no Instagram. Eu fiquei no WhatsApp 6 horas e 44 minutos. Aqui diz ainda que o meu YouTube ficou aberto 6 horas e 44 minutos também. Eu devo ver muito vídeo. Esses dias eu estava conversando com a Rafisa sobre eu falando assim, eu não consigo mais ver vídeos do meu time falando sobre futebol, que nem eu fazia antigamente. Meu amigo, eu estou reclamando que eu não faço. Aí eu vi isso aqui, 6 horas e 44 minutos. Quanto tempo vocês têm gasto no Instagram? Quem gasta mais do que 7 horas numa semana no Instagram, levanta a mão. Mais do que 7 horas no Instagram. Meus irmãos, como eu tenho coragem de afirmar que eu não tenho tempo para fazer as coisas? Como eu posso ser alguém que tem coragem de reclamar que eu não tenho tempo? Eu poderia fazer coisas muito melhores com esse tempo. O meu relatório é esse. Como está o seu relatório? O que o seu relatório diz sobre você? E esse relatório é muito mais verdadeiro sobre quem você é do que o seu próprio coração pode achar que você é. Porque eu achava que eu estava ficando pouco. Pelo menos no YouTube era pouco.
O que o seu celular diz sobre você? Talvez o jejum que você tenha que fazer seja de alguns aplicativos. Meus irmãos, se o meu tempo de WhatsApp é esse, sabe o que isso significa? Que o tempo que eu tenho que ofertar para Deus talvez esteja na minha mão aqui, ó, o tempo inteiro. Sabe o que isso diz sobre mim? Que o tempo que eu deveria estar gastando, tempo de qualidade com minha filha, e minha esposa vive reclamando disso, o pouco tempo que eu tenho com ela todos os dias, eu ainda gasto esse pouco tempo que eu tenho com minha filha no celular. O tempo que eu tenho com a minha esposa, ao invés de ficar com ela, eu estou com a mão no celular. O tempo que eu estou no refeitório e no meu trabalho eu tento gastar em média de 15 minutos ali, eu estou no celular. O tempo, e eu tento ser uma pessoa muito regrada na forma como eu estudo, eu estou estudando e o meu celular está por perto o tempo inteiro. Eu pego, e quando eu menos percebo, eu sinto um impulso que é mais forte do que eu, e pego o celular, desbloqueio a tela e falo assim, meu Deus, eu não preciso ver isso aqui, que eu estou num tempo de estudo. O tempo que eu tenho com Deus, eu pego meu celular, desbloqueio a tela, faço assim, estou orando, estou lendo a Bíblia. Dos raros momentos que eu tenho. Quando eu tenho, leva 5 minutos um devocional, e olhe lá, 5 minutos por dia com Deus, e nesses 5 minutos, eu ainda tenho o impulso de pegar o celular, eita, não é agora, agora não é a hora, e fica aquele sentimento de culpa. E às vezes você nem termina a oração, para rolar a tela. Não é como se eu tivesse algo a fazer, eu não faço nada. Meus irmãos, enquanto eu redigia essa mensagem para vocês, eu peguei no celular e desbloqueei a tela umas 10 vezes. O momento que eu deveria estar meditando na palavra para preparar uma pregação, eu fiquei pegando o celular o tempo inteiro, porque ele estava na minha frente só. E eu pegava no impulso, eu estou escrevendo sobre esse assunto e estou fazendo isso. Meus irmãos, esse é o mal que eu sofro. De todos os maus, um dos principais que eu tenho é esse. Isso aqui tem me impedido talvez de fazer o bem para outras pessoas, de prestar atenção na pessoa que está do meu lado. Isso aqui me deixa alienado ao que acontece ao meu redor. E eu não estou falando, você deveria apagar todas as redes sociais. Não estou sendo tão radical, embora eu acho que poderia ser algo bom mesmo. Eu uso as redes sociais, eu faço publicações, espero que as pessoas vejam e cresçam na fé e conheçam mais pelo que eu faço no meu Instagram. Então eu uso o Instagram. Eu vejo que outras pessoas publicam também no Instagram. Mas o Instagram está roubando tempo meu. E tem me viciado. Meus irmãos, eu sou um escravo do Instagram e do YouTube. E isso tem escravizado a minha vida. E talvez isso tenha escravizado a sua vida também. O Quai, o TikTok, talvez isso tudo esteja te escravizando. E a Quaresma é o momento perfeito para restabelecer o senhorio de Jesus na sua vida. E quem sabe, deixar de ficar compartilhando aquele vídeo que você quer compartilhar e você sabe, não preciso compartilhar. Ou então, ficar rolando a tela para ver a última manchete sobre a Beatriz do Braz, sobre a Juliette. E eu gosto muito de ver sobre a Beatriz não tanto, mas da Juliette sim. Não gosto da Bia do Braz. Mas eu adoro fofoca de famoso também. Gastei bastante tempo vendo memes sobre a Fernanda Torres e fiquei muito triste que ela perdeu o Oscar. Eu gastei meu tempo indo lá no perfil da Academia do Oscar. E aqui vai um pecado, eu botei um dedão assim, lá no perfil que diz que a Mickey Madison ganhou como melhor atriz. Depois eu fiquei olhando, gente, o testemunho cristão. Aí o que eu pensei de testemunho cristão? Um monte de crente foi lá e curtiu. Conheço todo mundo. Todo mundo fala, isso tem que dar dedo mesmo. Meus irmãos, qual é o aplicativo que tem te escravizado? Meus irmãos, é isso que nós fazemos na quarta-feira de cinzas. Nós somos marcados para voltar os nossos caminhos ao nosso Senhor. E enquanto fazemos isso,
Nós iniciamos essa jornada junto com Jesus em direção a Jerusalém, percebendo quem são os senhores que têm dominado as nossas vidas e os abandonando e lutando, nos esforçando, jejuando para colocar Jesus no centro. Nós caminhamos em direção à Semana Santa para sermos crucificados juntamente com Jesus. E nessa jornada, meus irmãos, nós podemos encontrar um Deus que está muito mais pronto a nos amar do que a nos condenar. Nós podemos encontrar um Deus que é um Deus doador de vida, que é um Deus que te ama, um Deus que deseja e que se esforçou para te libertar das garras do pecado, da morte e do desespero, para que nós possamos viver uma vida e uma vida abundante na sua presença. E essa é a intenção divina desde os primórdios, de que a humanidade viva com Ele. Nós não somos chamados como igreja a vivenciar isso. E como Paulo nos lembra, não é somente nós somos chamados para convidar aquelas pessoas que não estão no nosso meio. Nós convidamos pessoas para que elas façam parte da nossa vivência, porque nós somos embaixadores de Cristo. Por isso, como Paulo afirma, somos embaixadores de Cristo, e em nome de Cristo, é como se Deus exortasse por meio de nós as pessoas dizendo: reconciliem-se com Deus. Não somos somente nós que precisamos de reconciliação com Deus, o mundo precisa de reconciliação. Nós falamos para as pessoas: reconciliem-se com Deus, e nós somos os primeiros, aqueles que mais precisam. Meus irmãos, que nessa caminhada da Quaresma, nós possamos encontrar um caminho em direção à plenitude de vida, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser corrigidos, que nós possamos ser retificados pelo Senhor. Que o Senhor possa agir em nossa vida, para que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, que nós possamos ser feitos justiça de Deus para as pessoas que estão aí fora. Que Deus nos ajude nessa jornada. Amém.